E aí ele pegou Moisés e começou a lapidar Moisés. 40 anos no Egito lapidando. E agora ele virou um diamante. Algo tão precioso para Deus que foi um instrumento para tirar o povo do Egito. E aí Deus olha para mim e para a sua vida e fala a mesma coisa. Olha, talvez ninguém dá nada para você. Talvez sua mãe, seu pai não te dá atenção, não fala com você. Talvez seu irmão, talvez lá na escola ninguém dá a mínima para você. Isso aí é só um aluno, isso aí é só um moleque, uma menina aí e tal. Ninguém sabe dar valor para nós. Mas Deus, ele olha para nós e fala, aqui está um diamante. Aqui está um diamante que eu vou lapidar. Aqui está um diamante que eu vou usar. E aí quando Deus ele pega a nossa vida, ele começa a lapidar nossas vidas, como fez com Moisés. E agora Deus olha para mim, para você e pergunta, o que você tem na sua mão? Para que isso seja um instrumento para que as pessoas conheçam que você é meu discípulo. Aí Jesus pergunta para nós, Moisés era pastor de ovelhas, e você? Será que você sabe desenhar? Será que você sabe pintar? Será que você sabe cantar? Será que você sabe pregar? Será que você sabe dançar? Será que você sabe fazer alguma coisa? É isso que Deus quer usar. Não precisa de muito. Precisa do seu talento. Qual é o seu talento? Qual é? Alguém aqui sabe fazer alguma coisa que você acha que é muito legal? Você. O que, Luquinha? O que você faz? Hã? Quê? É tanta coisa que ele faz que ele não sabe. Quem sabe alguma coisa aqui? Hã? Quê? Não entendi. Vem cá, fala aqui pra nós. O que você sabe fazer? Olha só, uma coisa que ele é muito boa, que ele falou, é ajudar as pessoas. É um talento dele. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? Assim que você sabe fazer. Oi? Dança balé, olha só. Dança balé, olha aqui a história, irmão. Tem gente que fala que sabe dormir, né? Tá bem, é o seu talento. Legal. Oi? Toca violão, olha só. O que mais? Você toca violino? Nossa, que bacana. O que mais? Olha, ela também. Você? O que mais você sabe fazer? Desenho, você desenha? Nossa. Eu? Pensei que ela estava me chamando. O que mais? Ele sabe correr também. Olha, o que mais você sabe fazer? Guitarra. Violino. Flauta. E você? Jogos online? Você sabe fazer tudo melhor, hein? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Olha só, vamos prestar atenção. Moisés, ele sabia pastorear ovelhas. Você sabe tocar flauta, violino, teclado, violão, guitarra, jogos online. Mas você sabe fazer melhor. Agora, qual é o desafio? É você pegar o seu talento e representar Jesus. Esse é o desafio. Como você pode pregar Jesus através dos jogos online? Como você pode? O que seria um jogo online? Fala aí pra eu. Tá acabando? Só que aí qual é o seu papel? Você joga, só joga. Você ensina as pessoas. Legal. Olha só, uma estratégia. Como é que você pode pregar Jesus através de jogos online? Ele pode ir lá, ele manda jogos online. Aí talvez um amigo, vamos prestar atenção, pessoal. Talvez um amigo chegou, qual é seu nome? Júnior. Fala, ô Júnior, vamos lá em casa lá jogar um CS, um sei lá o quê. Sei lá o que você vai jogar. Aí, ele vai lá e vai jogar na casa do amigo dele. Daí ele tá jogando lá, tal, futebol, sei lá o que você vai jogar. Aí ele tá jogando. Aí como é que você pode representar Jesus através disso? Você pode falar pro seu amigo lá, tá vendo esse jogo aí? Eu tô te ganhando, tal. Então, a nossa vida, né, todo mundo quer viver uma ilusão. Todo mundo quer viver algo que não é real. A
assim como um jogo, porque você concorda que o jogo não é real. Não é verdade? A gente está lá jogando para nos divertir. Talvez você queria estar fazendo aquilo, de verdade, mas você está jogando. E aí você começa a falar, olha, talvez a maioria das pessoas, elas começam a viver uma ilusão, de fato. Viver um RPG, viver um jogo online. Mas Deus, Ele tem algo real para nós. Que além disso aqui, é algo muito mais profundo. Se você é feliz jogando, cara, imagina você sendo feliz jogando o jogo de Deus. Qual é o jogo de Deus? Amar uns aos outros. Qual é o jogo de Deus? É amar uns aos outros. Esse é o melhor jogo, cara. E ele não tem quem ganhe de Jesus. Jesus é o melhor. Como é que você chama ele? Play 1. Jesus é o Play 1 de jogos online, velho. Ninguém ganha dele em amar uns aos outros. Entendeu? E aí, esse é o desafio. É você pegar o que você tem de melhor, o seu talento, e representar Jesus. Pode falar. Oi? Olha só, ela toca binarinha no violino, cara. É. Você acha que isso aí vai representar também? Ela toca aquilo que ela tem de melhor. Ela toca aquilo que ela tem de melhor. E depois ela vai aprimorando. Hoje ela toca isso, e amanhã? Uma coisa que nós nunca podemos fazer, pessoal, é julgar o talento do seu próximo. Eu vou mostrar o meu talento para vocês aqui rapidinho. Já. Uma coisa que nós não podemos fazer é julgar o talento do seu próximo. Se o Júnior, o talento dele é jogos online, você não pode criticar ele. Você pode ajudá-lo a falar, olha, Júnior, através disso aqui, cara, nossa, você pode falar de Jesus dessa forma, desse jeito e tal, não sei o quê. Olha, através do violino, meu, imagina você tocando, tá assim, tá na praça, não sei o quê. Meu, é isso aí. Você nunca pode julgar o talento de uma pessoa. Porque Moisés era um pastor de ovelhas. O que é um pastor de ovelhas hoje no nosso mundo? Não é ninguém. Não ganha dinheiro, está lá no mato, nas montanhas. No nosso mundo hoje não é nada. Entendeu? E talvez, eu só sei desenhar, eu não sei fazer nada, eu nem sei o que eu sei fazer. Você sabe sim. Você ama o seu próximo. Talvez eu falei aí qual é o seu talento, você buscou aí, meu, não tenho muito talento, cara, eu sou muito ruim. Não, negativo. Você ama. Você é um missionário. Esse é o seu maior talento. As pessoas lá fora, no mundo sem Jesus, elas não conseguem amar, é muito difícil. E você ama. Esse é o seu melhor talento. Esse é o seu melhor talento. E uma vez, eu estava assim também, depois que eu entendi isso, que a minha missão era amar uns aos outros, que a minha missão era amar o seu próximo, que eu era um missionário, eu fiquei pensando, meu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou representar Jesus? Qual o talento que eu tenho? Eu não tinha nenhum talento também, cara. Nossa, era ruim em tudo. Eu pensava que eu era bom em desenho, mas depois eu vi que eu não era. Entendeu? Aí eu comecei a tentar aprender um monte de coisa e nada. Sabe, meu Deus, me mostra o caminho que eu quero seguir, pai. Eu quero realmente dar o meu melhor para o Senhor. O que eu sei fazer de melhor? Daí, eu comecei a entrar na área de palhaço. Imagina, eu sei fazer de melhor, palhaço. Entendeu? Daí eu comecei a entrar nessas áreas de mágica, tal, não sei o que, tal, aquela coisa toda. E hoje, esse é o meu talento na obra de Deus. Hoje, esse é o meu talento no reino de Deus. Hoje eu amo uns aos outros. E também através dessas estratégias. E sabe o que Deus começou a fazer na minha vida? Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Hoje nós temos um trabalho lá na aldeia indígena, que o Serginho e a Cidinha já foram comigo. Semana que vem eu estou indo para lá no Mato Grosso do Sul. Imagina você, um monte de criancinha, assim, tudo indígena. 600 crianças que não conhecem Jesus, ouvindo Jesus. Então é muito maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe do que é capaz de fazer se Jesus estiver com você. Você não sabe. Talvez você faz aí, você dá um solo lá na guitarra, meu, eu sou muito bom. Mas imagina se Jesus estiver com você. Cara, fechou com 10. Entendeu? Se Jesus estiver com você, você pode fazer coisas impossíveis. Você pode fazer coisas extraordinárias. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Hoje, vários lugares eu tenho ido.
eu não sei jogar jogo online, eu não sei tocar violino, eu não sei tocar flauta, eu não sei fazer um solo de violino, eu não sei dançar balé também, entendeu? Mas uma coisa eu sei, amar os outros. Eu sei amar os outros. Não por mim, porque eu sou falho, sou pecador, mas pela palavra. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Você nunca vai aprender a amar o seu próximo se você não ler esse livro. Você nunca vai aprender a amar o seu próximo se você não orar. Você vai aprender a amar o seu próximo se você for amigo de Jesus. E como você é amigo de Jesus? Lendo a palavra, orando. Ah, mas eu não sei orar. Não, fala do seu jeito. Ô, paizão, vamos aí, cara. Ah, hoje eu pequei, hoje eu respondi minha mãe, mas me perdoa. Sabe, fala do seu jeito. Jesus é simples. Se lembra que eu falei aqui no começo? Jesus era do povão. E aí, Joãozão? Oi, Joãozão, tudo bom? E aí? Ô, Pedrão, tamo junto. Pedrão, faz aquele churras lá na sua casa que eu tô indo lá. Pedrão, me adiciona no Facebook lá, Pedrão. Te adicionei. Nem semana, Pedrão, você não me adicionou ainda. Jesus era do povão. Jesus era do povão. Jesus era simples. Jesus era acessível. E nós também podemos fazer isso. Então eu quero falar um pouco agora a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida, que é um pouco de um talento que Deus me deu, né? E eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Hoje eu